Olá pessoal, tudo tranquilo? Minha conversa de hoje é sobre uma falácia que há bastante tempo eu venho ouvindo e resolvi me insurgir contra ela. A falácia é a seguinte: discutir política acaba com amizades. Porque evidentemente eu não acredito nisso. Ora, para início de reflexão, fiquei imaginando. Eu teria como amigo, fraternamente, teria um amigo de frequentar minha casa, teria um amigo de almoçar, jantar comigo, conviver com minha família, se ele fosse, do ponto de vista do pensamento moral, do pensamento ético, fosse absolutamente contrário ao meu jeito de ver o mundo, ele seria meu amigo nesse sentido de fraternidade? Creio que não. Eu não estou dizendo que teria ódio, rancor, porque essa pessoa hipotética pensa, do seu ponto de vista moral e ético, absolutamente diferente de mim. O que eu estou dizendo é que a possibilidade de ser meu amigo, essa pessoa ser minha amiga, é bastante pequena. Fácil dar um exemplo. Eu sou um cidadão que não creio na morte. Eu defendo a vida e a vida de todas as pessoas. Eu não defendo a morte. Não defendo a morte do bandido, assim como eu não defendo a morte do policial, assim como não defendo a morte da Mariazinha, da Catumbina, seja lá de quem for. Eu sou um sujeito voltado para a vida. Falo disso com as pessoas, falo disso com a minha família. E é algo que vem de dentro de mim. Fico imaginando se seria possível a convivência fraterna comigo e com minha família de uma pessoa que viesse defender a morte do bandido, a morte do policial, a morte não sei de quem. Qual seria a possibilidade de haver um conforto, de haver um sentimento de prazer, prazeroso na convivência, quando alguém propõe a morte junto de uma pessoa que propõe a vida? Vejam que eu não estou comentando aqui pensamentos diferentes com relação à moda, com relação a detalhes. Eu estou falando diferenças fundamentais. Eu sou um sujeito que não acredito na meritocracia. Eu acredito fortemente e defendo que há pessoas que não conseguem ter um crescimento na vida por motivos econômicos, sociais e políticos, e não por escolha. Eu defendo fortemente a ideia de que ninguém é pobre porque quer, ninguém é excluído porque quer. Qual seria a possibilidade de eu conviver fraternamente com pessoas que dizem exatamente o contrário, que defendem exatamente o contrário? Qual seria o convite espiritual, convite de coração para um convívio com pessoas diametralmente diferentes neste sentido que eu estou dando agora? Qual seria a possibilidade de um convívio fraterno? Eu creio que seria bastante difícil, talvez até impossível, por serem pessoas tão diferentes e, portanto, a possibilidade de desfrutarem de momentos prazerosos ser uma possibilidade bastante reduzida. Ora, vamos lá. E a política? A política, agora, eleição, é um momento em que as pessoas se expõem mais. Mas expõem o quê? Seu pensamento moral, seu pensamento ético. As pessoas agora estão falando de sua essência, de como elas pensam a vida. E, portanto, é um momento em que as pessoas reconhecem na outra aquilo que não reconheciam antes, que pode ser a exclusão das minorias, ou pode ser o amor fraterno por essas minorias. As pessoas vão percebendo as outras do ponto de vista moral e ético. E aí
é que há o problema, o conflito, as arestas que devem ser polidas. Ora, não é exatamente a política, é o modo de ver o mundo que colide. Veja que, do ponto de vista das relações humanas, as pessoas que pensam diferentes, elas devem procurar o entendimento da outra. Racionalmente, mesmo que ela não concorde com a outra, ela se orienta, ela pretende compreender, e faz um esforço intelectual, um esforço racional para compreender. Né? Vemos isso nas cooperativas, vemos isso nas mesas de negociação, vemos isso em todos os lugares. Um esforço para que as pessoas se compreendam. Mas na amizade, talvez a lógica não seja esta. Na amizade, as pessoas se encontram, conversam, espiritualmente se sentem próximas e acabam convivendo. Não há um esforço. Eu quero ser amigo da Mariazinha, vou me esforçar, um esforço racional, intelectual. Não, isso é para as mesas de negociação, isso é para a política. Isso exige intencionalidade e esforço. De maneira geral, a amizade não segue essa lógica. Portanto, quando não há uma aproximação de coração, uma aproximação de pensamentos morais e éticos, principalmente éticos, a amizade tende a não se prolongar, a esfriar e quem sabe até desaparecer. Não estou falando em ódio, não estou falando em rancor, eu estou sendo o mais possível desejoso de encontrar uma verdade temporária, pelo menos, no que se refere a essa questão política-amizade. O que eu quero dizer é que as amizades acabam porque as pessoas não conheciam seus fundamentos éticos e a política acaba fazendo com que aflore isso. Porque as pessoas que são amigas e se envolvem com a política, elas conseguem compreender que política é esforço, política é razão, política é raciocínio, política é interesse, né? E a amizade não passa por aí. Percebem a diferença? Então, resumindo, política não estraga as amizades. O que faz com que as amizades se modifiquem ou desapareçam até é o afloramento das questões éticas, onde pessoas não conseguem conviver com princípios norteadores de vida da outra pessoa. Não qualquer princípio, mas aqueles fundamentais, aqueles princípios que se colidem mesmo. Voltando ao meu exemplo inicial, eu sou um sujeito que pensa que todos devem ter vida e vida em abundância, não consegue conviver com quem vê exceção nisso e que alguns devem morrer. Nesse sentido, mais ou menos, é o que eu estou querendo dizer. Então, fica aqui a reflexão e que não, digamos mais, política estraga amizades. Digamos, o afloramento das questões éticas modificam as amizades e até podem fazer com que elas desapareçam. Um abraço e até a próxima.